Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é o dia 14 de fevereiro de 2015 e hoje vou resolver esta questão relativa, portanto, à lógica. A lógica que eu estou aqui a embelezar, digamos, com um retângulo azul. E então a questão é a seguinte: considere a proposição P. E a proposição P diz o seguinte: a negação de A implica a negação de A ou B, que por sua vez implica A e B. E isto aqui em parêntese curvo. O que eu quero mostrar neste exercício é que esta proposição P é precisamente igual a A. Então, eu para resolver este exercício terei que, obviamente, ter algumas ferramentas. Uma das ferramentas é sabermos, aliás, que sempre que se tem A implica B. Isto é equivalente a ter não A ou B, não A ou B. Aliás, o que se mostraria facilmente através, digamos, de uma tabela de verdade. Então, também, eu vou precisar de saber as leis de Morgan. E sempre que se tem a negação de A e B, isto é o mesmo que ter a negação de A ou a negação de B. E também sempre que se tem a negação de A ou B, isto é o mesmo que ter a negação de A e a negação de B. Também as propriedades distributivas, por exemplo, da conjunção relativamente à disjunção, ou seja, eu ter A e B ou C, isto é o mesmo que ter A e B ou A e C. Também eu ter, por exemplo, A ou B e C, isto seria o mesmo que ter A ou B e A e C. Mas também quero dizer uma coisa: é preciso que as pessoas, quando estão a utilizar estas propriedades distributivas, as saibam ler também da direita para a esquerda, que é extremamente importante. Então, eu vou resolver o exercício da seguinte maneira: isto que está aqui é a negação de A, então vou manter implica, e agora o que eu vou fazer já de seguida é passar, digamos, esta implicação, então aqui por a uma disjunção. Então eu vou obter a negação da negação de A ou B ou A e B. Por aplicação, portanto, desta primeira propriedade aqui da implicação que eu aqui coloquei. Então, seguidamente, isto é o mesmo ter ainda a negação de A, implica, e agora o que eu vou fazer é aplicar precisamente aqui as leis de Morgan. Então, eu vou obter a negação da negação de A, que é A, e a disjunção passa a uma conjunção, e a negação de B. Ou A e B. Então, na continuação, o que eu vou fazer agora aqui é aplicar, portanto, a propriedade distributiva, mas vista do lado direito para o lado esquerdo, para obter a negação de A. Implica, então tenho aqui A e tenho aqui A, e vou obter A e não B ou B. Reparem que se eu agora aplicasse a propriedade, portanto, distributiva, eu iria obter A e negação de B ou A e B. Mas agora aqui uma coisa importante na disjunção, e por isso eu vou fazer aqui uma tabela de verdade na disjunção. Vamos supor que eu tenho, digamos, a proposição P, a proposição Q e tenho a proposição P ou Q. Vamos supor que são ambas falsas.
E agora vamos supor que esta é verdadeira e esta é falsa. E agora vamos supor que esta é falsa e esta é verdadeira. E agora vamos supor que são ambas verdadeiras. Falso ou falso dá falso. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro dá-me precisamente verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Quer dizer, neste caso aqui da disjunção, como estão a ver, o verdadeiro funciona como um elemento absorvente. Sempre que aparece verdadeiro, dá verdadeiro. Repare-se, verdadeiro ou falso dá verdadeiro, falso ou verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Quer dizer, aqui o falso funciona como um elemento neutro. Então, na continuação, e dado que se B for de verdadeiro, não B é falso, então eu tenho sempre aqui, digamos, uma situação do género falso ou verdadeiro, ou verdadeiro, ou verdadeiro, ou falso. Então, na disjunção, isto dá-me precisamente verdadeiro, verdadeiro. Agora, o que precisávamos saber era também a tabela de verdade da conjunção. Então vou aqui escrever da mesma maneira. Vamos supor que eu tenho aqui um P, eu tenho aqui um Q, e tenho P e Q, P e Q. E da mesma forma vamos fazer a tabela de verdade. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Então, verdadeiro e verdadeiro dá precisamente verdadeiro. Falso e verdadeiro é falso. Verdadeiro e falso dá precisamente falso. Falso e falso dá falso. O que é que isto quer dizer? Repare-se que, neste caso aqui, o falso funciona como? Sempre que aparece um falso, sempre que aparece um falso, sempre que aparece um falso, digamos que sempre que aparece um falso, a conjunção dá falsa. Dá falsa. Digamos que o falso é, digamos, um elemento absorvente na conjunção. Porque sempre que ele aparece, falso e verdadeiro dá falso, verdadeiro e falso dá falso, falso e falso dá falso. Quer dizer, o elemento neutro aqui é, na realidade, o verdadeiro. Quer dizer que o verdadeiro não faz mal a ninguém. Então, se aqui me apareceu verdadeiro e eu tenho A e verdadeiro, quer dizer, o que é que isto vai dizer? Isto vai-me querer dizer que na conjunção, dado que o verdadeiro é um elemento, portanto, neutro, não faz mal a ninguém, eu vou apenas obter A, ou seja, eu vou obter a negação de A, que implica A. E agora o que eu vou fazer novamente é passar esta implicação a uma disjunção. Então, isto é o mesmo que ter, como vimos atrás, a negação da negação de A ou A. Mas a negação da negação de A é precisamente A. Então vou obter A ou A. A ou A é precisamente A. E pronto, meus amigos, desta maneira que eu penso simples, eu mostrei que a proposição P é precisamente igual a A. Espero então que tenham um ótimo sábado. Isto é mais um contributo para o meu canal YouTube e também para o grupo Conviver com a Matemática. A todos desejo um ótimo sábado. Muito bom dia, caros amigos.